Boa noite. Mais uma vez, aqui com muita alegria, nessa casinha que nos recebe sempre com muito carinho, trazemos o abraço sincero de nossa casa, o Jefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis. Bom, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre a paz do mundo. E ainda no complemento, que começa em mim. Nós estamos vivendo um momento em que nós observamos em que a pressa, ela se faz presença em nossas vidas. Todos nós temos muitos compromissos, temos horários, atividades diversas, nós temos que nos deslocarmos para determinados compromissos e temos que dar conta de situações ou de compromissos mesmos que estamos responsabilizados ou que partem de nosso cunho. Nós observamos que existe a nosso favor a tecnologia. E temos, no momento, um avanço muito grande. Nós temos uma facilidade muito grande pelo intercâmbio, inclusive. Nós, por questões de segundos, em tempo real, tomamos conhecimento do que ocorre ao outro lado do extremo de nosso planeta. Nós recebemos a todo momento, de todos os lugares, de todas as fontes, de tudo que desejarmos saber, aonde formos pesquisar, informações atualizadas. Se nós formos às consultas médicas e recebermos alguns exames para fazer, as orientações de alguns exames, certamente as máquinas serão de último tempo, serão as mais modernas que tiverem. Nós observamos, então, segundo Emmanuel, que nós estamos vivendo o momento da supercultura, onde a tecnologia ela tem um fator determinante em nossas vidas, porque os nossos aparelhos hoje eles respondem por muitas coisas que cabe a nós. Tem as nossas informações primordiais dentro deles, né? Dentro dos nossos aparelhos celulares, por exemplo, e outros tantos aparelhos que compõem a nossa vida, no geral, da forma em que vivemos e onde nos encontramos, com uma tecnologia bastante ampla e avançada. Por isso mesmo, em um dos conteúdos de Emmanuel, nós encontramos essa informação, em que ele comenta no Pão Nosso que nós vivemos o momento da supercultura que é proporcionada por essa tecnologia toda. Que maravilha, né? Ainda a todo momento nós encontramos uma fonte superada. Esse celular que você tem aí no seu bolso já está ultrapassado, tem coisa mais avançada. Aquela televisão que você comprou bem bonita, bacanona, lamento dizer, mas já tem outras, com outras possibilidades, trazendo um avanço ainda maior. Então, nós nunca estamos em dia com a tecnologia, porque a tecnologia sempre está à frente. E isso faz com que nós tenhamos comportamentos compatíveis com essa era, né? Nós somos, então, seres modernos, homens modernos, muito ocupados, muito apressados, muito compromissados e que vivemos envolvidos com essa tecnologia que absurdamente toma todos os lugares e graças a Deus que a temos, porque facilitem muito a nossa vida, não é? Maravilha, hoje em dia a gente tem um fogão que não precisa mais do bujão de gás. As nossas vós tinham que buscar a lenha, tinham que assoprar, tinham que esperar esquentar. Hoje em dia não precisa mais nada disso. Hoje nós usamos um aparelho na cozinha e esse aparelho então deixa os nossos pães crocantes. As nossas vós tinham que acender o forno que ficava do lado de fora da casa. Vejam que em muito pouco tempo a tecnologia avança, então, de uma maneira assim, bastante rápida, chamando a atenção de todos nós e nos tornando mais livres e dependentes desse momento. Pois é, chegamos nesse alto estágio da tecnologia, mas acontece algo conosco. Nós temos tudo isso a nosso favor na atualidade, né? Essa supercultura. Nós temos esse avanço que é imenso, mas nós descuramos de nós próprios. Nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções.
Nós temos todo o externo a nosso favor e muitas vezes serve de motivo para que venhamos entrar em atritos. Então, nós temos essa tecnologia toda, mas não sabemos lidar conosco. Pode ser até que nós tenhamos, na manhã de hoje, acordado bem, tranquilos, em paz, mas, de repente, alguém disse alguma coisa para nós e, naquele momento, então, nós nos destemperamos. Ou seja, o outro é que decide como eu vou estar. Nós não temos o domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Quem vai manipular essas sensações sempre será o outro, porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos lidar conosco mesmo. E, por causa disso, está acontecendo um fenômeno muito triste. A Organização Mundial de Saúde, ela diz, então, que o suicídio é um grave problema de saúde pública. Ontem até teve uma exaltação a data de ontem por conta desse evento. Uma quantidade absurda de pessoas estão vivendo a desesperança. Não encontram solução para as problemáticas aonde estão envolvidos e a ideação suicida, ela se sobrepõe a qualquer esperança, encontrando como única porta de solução às suas problemáticas a saída da matéria. E muitos espíritas. Esse número dobra de uma forma absurda, porque no momento existe uma doença que é a principal motivadora desse momento em que nós vivemos, que é a depressão. Muitos de nós, muitos e muitos, vivem a depressão. É uma tristeza, é uma falta de ânimo, é uma falta de vontade de tomar qualquer iniciativa positiva no avançar do dia, promovendo algo positivo sobre si mesmo. É uma tristeza que não passa, é uma dor que acumula, é uma vontade de se isolar, é um desejo de ficar a sós consigo, com sua própria dor, e muitas vezes não conhece nem a fonte, não sabe nem de onde vem aquele sentimento que pesa tanto. Enfim, a depressão é um dos grandes motivos, não é o único, mas é um dos grandes motivos desse momento que nós vivenciamos. Então, nós estamos desenhando o quadro da nossa atualidade. Nós temos uma tecnologia bastante avançada, nós somos homens modernos, mais inteligentes e velozes. Nós temos a nosso favor essa tecnologia que nos favorece, inclusive a dilatar essa inteligência que temos, mas não nos conhecemos. E por não sabermos lidar conosco mesmo, com essas emoções e com esses sentimentos, nós então debandamos para uma situação dessa, de tristeza, de depressão e outros irmãos nossos ainda mais fragilizados, saindo da matéria pelo suicídio. Então nós vamos ter que pensar algo. Qual é a minha postura? De hedonismo? De individualismo? De egoísmo? De consumismo? Qual é a minha postura mediante a mim mesmo e mediante a vida de relação da qual eu estou envolvido? Eu busco muitos prazeres, eu busco muito o cuidado sobre mim, eu primeiro, eu sempre, eu depois. Como é que eu me movimento nessa condição de homem moderno, que tem toda essa tecnologia disponível, que não conhece a si mesmo? Como é que eu me coloco? Aí a gente pode pensar assim, porque a própria psicologia hoje em dia tem nos levado a pensar sobre essa frase. Se fazemos tudo que todos têm feito, como esperar algo diferente? Se nós também somos aqueles elementos que vivemos do hedonismo, do individualismo, do egoísmo, do consumismo, então nós fazemos tudo que todos fazem. Estamos vivendo como se fossem robozinhos, copiando modelos que são produzidos automaticamente e repetidos por nós mesmos sem qualquer reflexão.
Então a gente diria, poxa, qual é a minha postura? Sinceramente, quem eu sou? Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa vaidosa? Eu sou uma pessoa arrogante? Eu gosto de viver dos prazeres? Eu sou consumista? Como é isso? Eu não posso passar um dia sem que eu não adquira alguma coisa, mesmo que seja inútil. Como eu sou? Quem sou eu? Como eu me movimento nessa sociedade onde eu sou um elemento importante que forma uma massa? Eu sou quem quer paz. Mas alguma coisa não combina nessa história, né? Nós estamos vivendo uma situação de modelos repetidos. Nós estamos vivendo uma sociedade acelerada. Nós temos à nossa disposição uma série de favores da tecnologia e nem assim a gente tem paz. Poxa vida, o que é que acontece? Aí nós vamos buscar a opinião desses que sabem, né? E nós encontramos esse senhor, elegante senhor, é Krishnamurti. Ele diz, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Ele já está desencarnado. Olha só o que ele diz. Ele está falando sobre a massa. Ele está dizendo, a nossa sociedade está doente. Por que nós estamos adaptados? Se nós sabemos que temos que fazer a diferença. Por que a gente copia esse modelo e continua sentindo o que outros sentiram e continuamos envolvidos na mesma condição, sem alterar a nossa situação e se esvaindo da matéria pela depressão, pelo suicídio, por sentimentos negativos. Esses filósofos, esses estudiosos da sociedade, eles dizem para nós que a nossa sociedade está doente. Se a nossa sociedade está doente, é porque nós que fazemos a sociedade é que estamos doentes. Nós é que estamos num caminho que não é o caminho ainda da solução. Aí nós pensamos assim, poxa, vamos procurar na nossa base então, o que diz a codificação? O que Kardec perguntou aos espíritos? E aí nós encontramos a pergunta 942. Kardec perguntou aos espíritos mais ou menos assim: essa vida, né, de acreditar que é possível ser feliz na Terra, não seria uma utopia, né? Não seria uma bobagem? Aí ele formulou a seguinte pergunta: certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para ser feliz sobre a Terra? Não verão neles o que acham lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é suportar a infelicidade? Está dizendo, olha, para aí, na Terra ser feliz, o jeito da gente ser feliz na Terra é suportar a sua própria infelicidade, é assim que a gente vai ser feliz. Aí os espíritos responderam a Kardec: há os que dirão isso, mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curados sem remédios. Até botei em vermelhinho aí. E continuando a se predispor a indigestões. Ou seja, os espíritos disseram: vocês, homens, querem se curar sem tomar o medicamento. Vocês, homens, querem se curar, querem procurar soluções, querem que a solução venha até vocês sem esforço. E aí nós ficamos pensando, poxa, quanta verdade. Mas se nós fôssemos materializar isso que os espíritos dizem, né? Que é a questão de que gostaríamos de ser curados sem remédios, aonde é que nós iríamos buscar essa condição? Quem é esse médico? Cadê esse remédio? Então, somos pacientes, né, que estamos precisando. Já sabemos que a nossa sociedade é moderna, tecnológica, avançada, que se predispõe a toda essa facilidade da vida moderna, não se conhece, não sabe lidar consigo, com os seus sentimentos, por isso mesmo vai
em decorrência disso, entrando na depressão, na solidão e alguns no suicídio. Já sabemos, então, tudo isso. Inclusive, esses que são os grandes expoentes da sociedade dizem que a sociedade está doente, que nós estamos doentes. E os espíritos dizem que nós queremos nos curar sem tomar remédio. E agora? Cadê a solução? O que nós vamos fazer? Aonde é que nós vamos buscar os subsídios para responder essas perguntas? Eis o médico e eis o remédio. O médico é o médico Jesus. E o remédio é o Evangelho. Não é isso que chega até nós? Não é aí que está a solução? Aí nós vamos pensar, poxa, então agora eu já sei que o médico é Jesus, o nosso modelo, guia, o nosso grande formador para nós como irmãos de modelos positivos. Mas como fazer isso? Da onde eu vou partir? Como é que eu vou montar essa mentalidade nova de que eu vá construir a paz em mim e depois a paz no mundo? Como é que eu faço isso? Já que nós temos Jesus por modelo, nós vamos ter que buscar as referências que ele nos deixou. E Jesus deixou para nós as seguintes frases: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus diz para nós: eu vou deixar a minha paz para vocês. Olha que maravilha para nós, né? Mas só que não é essa paz do mundo. É uma outra ocorrência, é de uma outra forma. E aí, então, para isso, nós vamos fazer uma viagem no cristianismo antigo para buscar um modelo que traga para nós uma referência. Porque se o mestre é o médico e o evangelho é o remédio, então vamos buscar um exemplo para que nós possamos concretizar em nós o que realmente é a lição, para que venhamos a sair desse modelo consumista, hedonista, egoísta, desse modelo de que não somos felizes, não estamos satisfeitos, estamos muito acelerados, temos muita tecnologia e não usamos de forma correta, não nos conhecemos. Então vamos buscar um exemplo do passado. E esse exemplo é importantíssimo, porque ele vai desenhar um quadro onde nós vamos encontrar respostas importantes. Existiu um certo jovem do passado. Esse jovem, ele possuía todos esses adjetivos. Ele tinha poder, muito poder. A sua voz de comando era muito forte. Ele tinha riqueza, ele provinha de família rica. Ele tinha beleza, a sua estatura, a sua forma, a sua fisionomia, com muita beleza. Ele tinha fama, todos sabiam quem ele era. Todos conheciam seu nome. Ele tinha uma grande oratória. Quando ele parava para se comunicar, ele então transmitia com muita força na sua verbalização o conteúdo do qual ele pretendia explanar. As prerrogativas, as vantagens eram muitas. Também tinha muito prestígio, era conhecido por isso. Muita cultura. Aliás, a sua cultura, ela se fez através dos maiores mestres do passado. E um deles, que é um grande rabino do passado, que foi Gamaliel. Ele teve, então, uma grande formação, possuía uma grande cultura, especialmente da proveniência de sua raça. E tinha privilégios. Esse rapaz, ele tinha tudo isso. Olha que maravilha, né? Quem não gostaria de ter tudo isso? Ele tinha todas essas vantagens a seu favor. Tudo isso, beleza, poder, riqueza, prestígio, oratória. Ele também tinha uma noiva,
uma noiva muito especial. Então, esse rapaz, ele tinha tudo que qualquer um gostaria de ter. Porque só tem adjetivos bons aos nossos olhos, não é assim? Nós descobrimos no livro Palavras de Vida Eterna uma coisa interessante, que Emmanuel, ele nos faz entender que a palavra felicidade, ela é sinônimo de paz. Porque diz assim, a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Então, nós poderíamos dizer, esse rapaz tem muita felicidade, esse rapaz tem muita paz, porque ele tem tudo isso. Mas a única coisa que esse rapaz não tinha era paz. Por incrível que pareça, a única coisa que ele não tinha era paz. Ele observava os homens da época, aqueles homens que eram bastante simples e que transitavam entre o povo com uma segurança tão grande, uma força moral tão elevada, que resistiam a tudo do qual eles eram submetidos, vilipendiados nas arenas, e suportavam tudo aquilo. E ele se perguntava, como pode? Eu dentro de mim tenho tantas angústias, eu não tenho felicidade, eu não tenho paz, eu vivo tormentos dentro de mim, eu não encontro a razão para que eu não seja feliz mediante a tudo isso que eu tenho. E como pode esses outros que não têm nada do que eu tenho, ou quase nada, e vivem uma tranquilidade, uma harmonia, uma paz interna, como pode? Ele se perguntava muito isso. Um certo dia, ocorreu um evento muito marcante para a vida dele e para a nossa vida, porque todos nós conhecemos essa história. Certa vez, esse rapaz, que se chamava Saulo, que tinha todos esses adjetivos que nós citamos, ele tinha uma noiva chamada Abigail. E essa noiva, ela havia pedido para ele que localizasse o irmão que estava perdido. E esse irmão, então, foi sempre o motivo de busca de Saulo. E eles vieram tomar esse conhecimento justamente nessa hora tão triste. Quando, a mando de próprio Saulo, Estevão havia sido apedrejado e estava às portas da morte. Aonde a sua irmã Abigail reconhece naquele homem que sofre aquele martírio seu irmão. E ela então diz que era o seu irmão. Ele manda retirar de onde ele estava e eles se recolhem a uma determinada sala, onde Estevão diz o seguinte: Deus, Cristo os abençoe. Não vejo em teu noivo, Abigail, um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso, porque serviu Moisés até o fim. Imagina quando conhecer Jesus. Seja para ele, Abigail, uma boa companheira. E a seguir, ele desencarnou. Saulo, que já vivia os tormentos internos de não ter paz, de não ter equilíbrio, mediante a conduta do irmão de sua noiva, ele ficou ainda mais perturbado do que já estava. Ele não estava entendendo, como pode? Eu mandei apedrejá-lo, ele está às portas da morte, e ele diz, Cristo vos abençoe. Minha irmã Abigail, eu não vejo em teu noivo um inimigo, eu vejo em teu noivo um irmão. Foi muita coisa para ele. Ele ficou tão torturado que ele abandonou Abigail naquele momento, como nós sabemos. E essa falta dessa paz aumentava dentro dele. Poxa vida, isso não parava nunca, isso não cessava nunca. As inquietações internas só aumentavam. Aquilo estava dentro dele como uma imensa turbulento, como um grande vulcão que faz um grande estrago internamente. Tudo que ele mais desejava era ter paz. E a cada passo, a cada momento, ele se constrangia mais, porque ele não encontrava solução nem as respostas. Quando ele abandona a noiva e Estevão então desencarna,
Ele segue seu caminho deslocado, perturbado, transitando novamente entre aqueles outros que haviam conhecido Nazareno. E que não tinham nada do que ele tinha, não tinham o poder, a posição, o prestígio, a oratória, a beleza, a riqueza, mas tinham um comportamento tão diferente, exatamente o comportamento de Estevão, que desencarnava na sua frente. E ele então seguia com aquelas inquietações, e nós sabemos o desenrolar dessa história. Na estrada de Damasco, quando ele sai torturado, para buscar soluções, para tentar resolver esses enigmas que se passavam em torno dos cristãos e principalmente dele mesmo, ele sofre o episódio da cegueira, porque ele recebe um facho de luz muito forte. E na obra nós encontramos o seguinte trecho, que diz assim: até agora, teus olhos estão voltados apenas para fora. Tens buscado a paz fora de ti. Quem é esse que fala? Quem é esse que fala? Olha que Jesus diz: tem buscado a paz fora de ti. Retornando os teus olhos para teu interior, e aí edificarás a paz que procuras, que te proponho. Ou seja, nós recebemos neste conteúdo de Saulo, que ainda era Saulo, depois disso ele se torna Paulo, nós encontramos uma resposta. A paz, então, ela não é fator externo. Porque se Saulo procurava fora, o próprio Cristo disse que ele tinha que procurar dentro de si e não fora de si. É uma questão íntima, é uma questão interna. E por incrível que pareça, Saulo então começa a observar, ele começa a sentir em si próprio as sensações da experiência de viver um mundo íntimo. Quando ele então passa pelo processo de 3 dias de cegueira e entra na conversão, se modificando totalmente e mudando totalmente o seu comportamento. O momento do seu êxtase, o momento em que pela primeira vez ele compreendeu que os fatos não são internos, mas não são externos, mas são internos, foi justamente na hora em que ele recebia 39 chibatadas. Então diz assim lá no texto do livro Paulo e Estevão: Paulo compreendeu que encontrara a região de paz divina, que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas para conquistarem a si mesmo. Enquanto rugia a tempestade, fora dele, nas costas e no corpo que estavam sendo lenhados pelo Hélio, ele dentro de si encontrava essa região de paz divina. Para nós é incompreensível, Como pode? É porque ele entendia finalmente que os eventos externos são intocáveis internamente se tivermos as emoções e os sentimentos protegidos. Porque a viagem é para dentro. E ainda um amigo na sexta-feira completou, no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que ocorre aqui nessa casa, que nós temos a grata prazer de frequentar. E ainda, quando eu falava sobre isso, que eu iria fazer essa citação, hoje ele complementou e disse que em Gálatas tem a seguinte frase: daqui para frente ninguém mais me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Cristo. Lindo, não é? Que coisa mais linda. Então veja, a proposta não é encontrar a paz fora, nunca será. A paz sempre será introspectiva e interna. Mas agora a gente tem outra coisa para perguntar: como é que eu faço isso? Eu já sei que não está na tecnologia, eu já sei que não está nas vantagens externas, não está na beleza, na riqueza, na oratória, não está em nenhum desses eventos que estão fora. Já sabemos porque o próprio Cristo disse
para Saulo, que ele estava procurando fora o que tinha que procurar dentro, que a paz estava dentro e não fora. Mas e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Já encontramos, não é? Já encontramos esses exemplos de Saulo, que se torna Paulo, mas e nós? Como é que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos buscar também dentro do Evangelho, porque se o remédio é o Evangelho, é lá que a gente tem que buscar a solução. Aí nós trouxemos o seguinte exemplo. O reino do céu, o reino de Deus está dentro de nós. Não é assim a frase? Então veja que o reino de Deus está dentro de nós, está aqui dentro. E aí nós temos alguns exemplos que nos foram deixados. A parábola da semente. A semente nasce dentro da terra. A parábola da pérola. A pérola se desenvolve, nasce dentro da ostra. A parábola do fermento. O fermento se desenvolve dentro da massa. A parábola do tesouro escondido. O tesouro foi escondido dentro da terra. Tudo reverte interiormente. Então, nós temos muito conteúdo que mostra para nós o tempo todo que a viagem para encontrarmos a paz tem que ser para dentro e nunca para fora. Mas a pergunta ainda continua. E agora, como é que nós vamos fazer isso? Se já temos todas essas informações agora, como é que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos lembrar de Santo Agostinho. O que é que Santo Agostinho dizia? Que ele revisava o próprio dia, todas as noites, se alguém teria algo contra ele. E se houvesse, na manhã do dia seguinte, ele iria fazer o caminho de volta, renovando a sua atitude de forma positiva. Então, eis aí a solução. Conhece-te. É aí que está a solução para a paz em mim. E depois eu transbordo para o mundo. Nós precisamos nos conhecer. Quem somos nós? Só cada um de nós que está aqui poderá responder para si mesmo. Quem somos nós? Sinceramente, tirando a máscara que vestimos e nos olhando firmemente pela alma que somos. Quem somos nós? Quais são as nossas tendências? O que é que temos feito? Conosco e com o meio. Quando nós começamos a nos questionarmos sobre nós mesmos, nós estamos então no caminho do autoconhecimento, nós então podemos renovar essas atitudes e teremos então o controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque quando a gente se conhece, e estando nesse desejo sincero de mudança, nós vamos evitar determinadas coisas. Nós vamos evitar determinados lugares, determinadas pessoas, circunstâncias, situações, para que nós não estejamos expostos a uma condição que a gente não vai resistir. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Nós temos que saber quem somos. Precisamos saber como nos conduzimos. Nós precisamos fazer uma faxina, porque o que é externo nós cuidamos muito bem. Todos os dias nós tomamos de 1, 2 a 3 banhos em um dia. Nós escovamos os dentes 3, 4 vezes num dia. Nós procuramos manter os cabelos alinhados, né? Usamos o perfume, os cremes. Externamente a gente faz muito bem. Mas mentalmente a gente faz a limpeza, a gente retira os maus pensamentos, a gente troca algumas situações internas que não são agradáveis e nem boas. A gente está fazendo a limpeza interna, porque se é o interno que vale, o que é que nós estamos fazendo internamente? Ou nós estamos só repetindo o modelo em que nós vivemos dessa sociedade moderna que se perde por não saber controlar as suas emoções e seus sentimentos. A gente tem que voltar para dentro para fazer essa faxina espiritual, para fazer esse caminho de volta. E aí eu encontrei uma frase muito bonita. Essa frase está no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que diz assim: a felicidade, que já sabemos, segundo Emmanuel, que é sinônimo de paz, a felicidade está na vida interna que soubermos criar. Sabe o que significa isso?
é como é que você reage a uma situação. Quando nós soubermos nos controlarmos mediante o que a gente faz, nós já demos um grande passo. Como é que a gente se comporta numa situação? Porque determinada problemática pode ser apresentada por um grupo de 5 pessoas. E cada um vai agir de um jeito. Um vai dizer, poxa, é mesmo, legal. Tem razão. O outro vai dizer, não sei. Ih, vou me passar para trás. Vou bater nesse cara. Cada um vai dizer de um jeito. Então, assim, como é que você reage em determinada situação? Que nem deveria ser a palavra reage, deveria ser age, né? Como é que se age em determinada situação. Quando nós começarmos a ter esse controle sobre nós, eu já conheço as minhas tendências, eu já consigo me compreender, eu estou fazendo meu autoconhecimento, já consigo perceber algumas coisas em mim. Então, eu vou evitar determinadas situações para não potencializar a minha problemática. Estou começando a melhorar. E vou segurar minhas más tendências. E na hora em que eu estiver vivenciando uma experiência, eu vou buscar o controle sobre mim, nós estamos na paz. Estamos iniciando o processo da paz em mim e, lógico, na paz ao mundo. Porque quando temos o controle sobre nós, o meio recebe os favores da nossa decisão. Bonito isso, não é? Então, a ideia que nos é sugerida através do Evangelho de Jesus é que façamos dessa forma. Tem uma historieta que diz assim: determinada vez, um rei, que ele era muito poderoso no lugar aonde ele tinha o domínio, ele chamou os sábios do local e perguntou para eles: o que é a paz? Aí os sábios olharam para o outro e agora ninguém sabia responder. Aí um deles disse: olhe, aqui perto, num reino próximo, tem um sábio, mais sábio que todos os sábios, e ele terá essa resposta. Ele disse: eu vou lá. Prepare as carruagens, se preparem porque eu quero ir até lá. E assim foram. Quando chegaram lá, ele adentrou aquele reino que não era dele, num lugar onde ele não tinha poder. Ele avançou sobre a casa do sábio, empurrou a porta, lançou de sua espada, colocou no peito do sábio de outro reino e perguntou: o que é a paz? Ele disse: quem é você que invade o meu reino, a minha casa? Ele disse: eu sou o rei do outro reino e eu quero saber o que é a paz. E ele disse: agora começou um inferno. Ele entendendo, ele começou a me dar uma lição na hora em que ele mostra a lança que já estava direcionada a seu peito e ele dizendo: então agora aqui começa o inferno. Naquele momento ele entendeu, então guardou a sua lança, sentou e o sábio disse: agora começou o céu, surgiu a paz. Então tem uma frase que eu acho muito importante e ela cabe para todos nós: os mansos herdarão a terra. Nós temos que adoçar os nossos sentidos, fazermos escolhas pela gentileza, pela delicadeza, pelo positivo, pelo bom, pelo belo, pela construção dessa edificação da proposta de Jesus. Quando nós nos desarmamos, nós entramos na paz. A paz em mim e a paz no mundo. Porque a paz começa em mim. Depois de toda essa viagem histórica, então nós ficamos mais responsabilizados. Agora nós sabemos que nós somos homens modernos, da era da tecnologia, que muito mais ainda nos será favorecido, que nós precisamos ter domínio sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, que segundo a experiência de Saulo de Tarso, diretamente com Jesus, dizendo que a paz começa no teu interior e não no teu exterior, começa dentro de ti, buscando
os exemplos que o Evangelho nos favorece através de como adquirir o reino de Deus, que se reporta sempre para dentro, nós então ficamos mais responsabilizados. Nós agora sabemos que precisamos, sinceramente, buscar o autoconhecimento e fazer as nossas avaliações de forma sincera. E, se possível, ouvir aqueles que não gostam de nós. Porque pode ser que eles falem a verdade. Talvez não com as melhores palavras, mas o sentido, sim. É interessante, importante a gente ouvir aqueles que são nossos desafetos, porque certamente eles saberão pontuar bem direitinho onde existe uma problemática em que os amigos floreiam e não nos expõem, não nos ajudam nesse autoconhecimento. Porque quando nós, então, sabemos das nossas tendências, domamos as nossas más inclinações, buscamos o controle sobre nós mesmos, optamos pelo equilíbrio, nós, então, como diz Leon Denis, nessa frase do problema do ser, destino da dor, nós vamos saber agir de uma maneira mais ponderada em toda e qualquer ocorrência que viermos a passar. E pense, viu, que a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer conosco e nós então temos que ter as rédeas, o domínio da situação sobre nós, não sobre os outros. Que sejamos muito exigentes conosco, não com o outro. E sempre pensando na frase que nos cabe muito bem para a noite de hoje, de que os mansos herdarão a terra. Vocês já observaram que os mansos, aqueles que são mais tranquilos, aqueles que são mais calmos, aqueles que ponderam mais, aqueles que riem mais, que são mais gentis, mais alegres, são mais simpáticos? A gente busca a esses e não busca o outro, que é mais azedo, mais amargo, mais encrenqueiro, mais brigão, mais encrenqueiro, né? Então, a gente se afasta um pouco e nem vou falar com fulano, que fulano vai brigar, mas eu vou falar com cicrano. Cicrano eu vou conseguir dele. Então chega com jeito e aquele cicrano é acolhedor, como a casa, que é uma casa de acolhimento, sem restrições, que abraça a todos nós. Então nós estamos no caminho da paz. E no momento que essa paz nasce em mim, ela vai aflorar. E quando eu preparava esse material, hoje eu olhei a data, meu Deus, hoje é 11 de setembro. Hoje fazem 14 anos do evento das Torres Gêmeas. Oi? 18. Foi em 2001. Foi em 2001. Poxa vida, quanto tempo se passou. Não é? Puxa vida, de lá para cá, se nós temos que buscar quem somos e o que fazemos, né? Vamos usar esse período para saber no que foi que a gente melhorou? Certamente melhoramos em muitas coisas e muitas outras ainda a partir do próprio Evangelho de Jesus, nós melhoraremos. E para encerrar, eu trago a lembrança de um outro jovem. Assim como nós lembramos Saulo de Tarso, existe um outro jovem, depois se tornou Paulo, né? Um outro jovem também, que é muito importante para nós, e que ele também se despojou de tudo que tinha, porque ele era um jovem que tinha muita riqueza, muita beleza, que tinha poder, que tinha muitos amigos, que tinha muitas vantagens, e ele se despojou literalmente de tudo que tinha e foi viver a sua situação, a sua condição, pela sua opção. E ele, inclusive, deixou uma frase importantíssima para nós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Francisco de Assis. Francisco de Assis também viveu todas as torturas que poderia viver um jovem abastado, em que tinha tudo que era externo, mas não tinha a paz interior. Quando ele então descobre que era preciso se desvencilhar dessas coisas que causam atropelo na vida de todos nós, de uma forma quando ela é potencializada negativamente, e ele então se descobre favorecendo a alegria de servir, porque servir também é um patamar de liberdade. Quanto mais se cumpre com os nossos deveres, quanto mais o dever é cumprido, mais livre nós somos, mais felicidade nós temos e sentimos, mais paz nós encontramos.
E Francisco de Assis, na própria oração dele, nós encontramos essa justificativa. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Com essa mensagem, nós lembramos esse conteúdo que foi do livro, que é do livro Os Mensageiros, que foi uma conversa de Bellarmino, doutrinador, com André Luiz, que ele deixou a seguinte frase para nós, que o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Muita paz.